Olá a todos, sou Lê Soares. Vamos dar continuidade no nosso trabalho e hoje vamos analisar conjunto de dados organizado por um banco português. Dados estes que advêm através de uma campanha de marketing organizada por aquela instituição financeira com o objetivo de atrair os clientes a subscreverem a um termo de depósito junto da organização. Este conjunto de dados ela encontra na literatura. É possível adquirir esse conjunto de dados junto de algumas plataformas, onde também deixarei o link junto do ficheiro que disponibilizarei através do meu GitHub. Ah, Bem, sem mais demora, vamos dirigir a nosso conjunto de dados, a nosso Jupyter Notebook, aliás. Como podemos ver, aqui nós temos as bibliotecas que nós vamos precisar. Entre elas temos o Panda, que é o clássico com Python para análise de dados, análise e manipulação de dados. Temos o nome, além de Pandas, temos o NumPy, temos o Matplotlib e Seaborn. Todas elas estão codificadas através, por exemplo, Panda PD, NumPy NP, Matplot e Seaborn através de PLT e SNS, respectivamente. Eu utilizei esses métodos vindo tanto de NumPy tanto de Matplotlib como Seaborn para obter uma representação gráfica mais elegante, uma representação gráfica minimalista e possível de ser apresentado durante um artigo ou fazer uma apresentação mais apelativa. Então, queria chamar a atenção. Este ficheiro foi o ficheiro que eu utilizei para criar estes gráficos, onde facultou-me na criação deste pequeno artigo junto da plataforma Medium. Para você que tem interesse em inteligência artificial, em tecnologias, em programação e assim por diante, diria até do próprio STEM, isto é, ciências, tecnologia, engenharia, acredito, matemática. Essa plataforma é a plataforma que muitos profissionais dirigem para escrever os seus artigos, apresentar de forma técnica como é que se pode resolver determinados assuntos ou como fazer descrição de vários assuntos. Eu escrevi esse artigo, por acaso foi em dezembro ainda. Como podem ver, toda essa representação gráfica é o que eu vou apresentar agora. Sim. Então, faço a leitura deste conjunto de dados e eu chamo o meu dado, guardo elas na variável df, ou seja, data frame. Bem, faço também, visualizo o meu dado. Aí, como podemos ver, aqui estão as variáveis que compõem o meu conjunto de dados, desde idade, trabalho, estado, se a pessoa é casada ou não, a educação da pessoa, o padrão. Temos a responsabilidade com a casa, o crédito que a pessoa teve, o tipo de contacto e assim por diante. Bem, também verifico a estrutura de dados. Se com a estrutura de dados eu verifico se as minhas variáveis, se elas são numéricas, se são ou categóricas. Categórica significa texto. Por outra palavra, se elas apresentam neste formato, por exemplo, no trabalho nós temos vários tipos de trabalho e trabalho não apresenta em termos numéricos. Em quantidade nós temos em termos numéricos desde 18, 19 até os 95 anos. E eu faço uma descrição estatística do meu dado. Nessa descrição, através deste método, ela só me dá os valores, só realiza a análise estatística das variáveis numéricas, como idade,
eu creio que, já não me lembro exatamente, já fiz isso há alguns dias, creio que seja o saldo, o dia, a duração e assim por diante. Através deste código, eu seleciono especificamente as variáveis categóricas, onde, através da análise estatística ou descrição estatística delas, eu tenho aqui as informações ou como é que elas estão mais ou menos distribuídas. Finalmente, eu verifico se existe algum duplicado dentro do meu conjunto de dados. Esqueci de mencionar que este conjunto de dados, no total, foram recolhida informação de à volta aproximadamente 45 mil pessoas ou 45 mil clientes durante a campanha. Através deste código, eu verifico se existem dados em falta e felizmente não tem. É um dos grandes problemas para qualquer analista, lidar com dados em falta. Pelo menos até onde sei, não existe uma forma correta e precisa para fazer análise e limpeza ou limpeza de dados em falta. É, Existem procedimentos que se adotam, mas não existe uma fórmula, um formulário certeiro para todas as situações. Existem diferentes técnicas que se adaptam. Felizmente, não temos esse problema aqui, o que é um pouco o que é bom para nós aqui. Contudo, é bom analisar, ver se esses dados em falta está codificado de uma ou de outra forma. Como é que o dado em falta pode estar codificado? Por exemplo, em termos de idade, se você tiver uma variável idade e por um motivo qualquer a idade aparecer, por exemplo, 120, 150, é claro, ninguém existe, felizmente. Bem, até então não existe ninguém que tenha vivido tanto tempo assim, então este dado é um dado, ou é um dado em falta, ou ocorreu algum. Bem, pelo menos é um sinal para que deve-se ter atenção com as idades das pessoas que estão presentes no conjunto de dados. Ou se aparecer dados também associados a idades negativas, é sinal de alguma preocupação, é preciso prestar atenção a ela e analisar com mais atenção. Através dessa célula, eu crio duas variáveis que vão selecionar outras variáveis dos dados que são numéricos e variáveis do meu dado que são categóricas ou que são textos. Como podemos ver, essas variáveis são variáveis que contêm dados numéricos, variáveis que contêm dados em texto ou dados categóricos. Sim, através deste comando todo, deste código todo, eu faço a representação do meu conjunto. Eu começo a minha análise. Mas antes de falar propriamente da análise, é preciso realçar este ponto aqui. Quando começa a análise, existem várias formas de se começar uma análise. Existem várias técnicas, vários métodos. E um deles é a análise univariável. Ou seja, analisar cada variável independentemente. E com estas análises, analisando a variável independentemente, através deste conjunto de códigos, eu começo a analisar, por exemplo, a idade. Eu analiso primeiramente a distribuição da idade, como é, quais são as idades das pessoas que participaram nessa campanha, como é que ela está distribuída. Distribuída significa por um lado, significa eu se dirigir às pessoas com 20 anos, quantas delas foram contactadas? Por exemplo, podemos ver que é muito baixo. Mas se formos aqui, com pessoas com idade mais ou menos 33 anos ou 34, vamos ver que à volta aproximadamente 6 mil pessoas foram contactadas correspondente a essa idade. Se formos a ver pessoas à volta de 60 anos, vamos ver que à volta de 2 mil pessoas foram contactadas, com pessoas de 60 anos, 2 mil delas foram contactadas. Pelo menos, esse gráfico é um gráfico curioso porque permite-nos perceber como é que está a nossa distribuição e ela também é útil porque
permite-nos permite-nos evitar algum problema quando tivermos que criar o nosso algoritmo ou machine learning. Por quê? Porque alguns algoritmos elas são paramétricos, ou seja, elas assumem que a distribuição das nossas variáveis respeitam a distribuição normal. Por que disso? Porque na natureza, ou se nós formos, por exemplo, a São Tomé, ou a Angola, ou Moçambique, ou Brasil, Cabo Verde, seja lá, se nós formos medir a idade das pessoas, quase com certeza a idade das pessoas vão apresentar um formato deste tipo, ou seja, as pessoas mais novas, depois as pessoas que são mais comuns, as idades que são mais comuns naquele país e de repente vai caindo em termos de idade. Ou seja, ela vai apresentar um formato, uma distribuição do tipo normal. Uh, esse tipo de formato, ou este tipo de distribuição, ela existe também se nós formos medir o peso das pessoas, ou pressão, por exemplo, pressão arterial das pessoas, se formos a medir o crescimento de uma determinada espécie de planta, se formos ver, por exemplo, peso dos leões, se formos à África medir peso dos leões todos, vamos ver também esse padrão. E esse padrão existe muito na natureza. Existe na natureza. Com base nisso, os estatísticos, software engenheiros, quando criaram alguns algoritmos, já se assumiu que já teve isso em conta, então assumiu que as variáveis a princípio iam respeitar essa condição e, e, e assim, então, sendo assim, os algoritmos que são parâmetros que assumem esse pressuposto, é bom nós termos atenção com essas dinâmicas. Sim, e mais representação nós temos aqui. Mas antes, através deste código aqui que eu acabo de pôr, nós vemos que a distribuição das pessoas, por exemplo, a idade mínima das pessoas que participaram na campanha, a idade mínima é 18 e a máxima idade é 95. E temos uma média de 45. E, bem, podemos também falar de mediana, moda e por aí em diante. E, bem, o resto é quase uma representação. É verdade, esqueci de me referir ainda em relação à idade. É este gráfico. Este gráfico aqui, ela representa ela é útil para nos dar a noção dos valores que estão fora do padrão. Por exemplo, se formos ver das pessoas de diferentes idades, acho que não subscreveram. Podemos ver aqui, a partir dos 70 anos, são as pessoas que não as pessoas que não subscreveram, 70 anos não é comum. Os 70 anos são os valores que estão fora do padrão em relação das pessoas que não subscreveram. E as que subscreveram, vemos que os que são fora de padrão estão à volta de 80 anos. E se formos a ver, em média, a idade média das pessoas que subscreveram e que não subscreveram, temos aqui essas duas diferenças. As pessoas que subscreveram tendencialmente são mais velhas, ou a idade média é maior do que as pessoas que não subscreveram. Por um lado, até pode fazer um certo sentido, porque, do modo geral, as pessoas mais novas não têm, se calhar, não têm tanta capacidade financeira, então pode ser que isso pode ter influenciado na sua decisão em não subscrever, e isso refletir aqui nessa diferença, em não subscrever. Ou pode ter havido algum outro fenômeno que permitiu essa diferença em termos de idade média. Não. Mas para ter uma resposta mais concreta é preciso analisar mais o dado e provavelmente, se calhar, dirigir a base de dados daquele banco para conhecer mais outras informações que pode não estar cá. Para já é o que eu posso dizer só por essa observação.
acredita que a idade das pessoas mais novas, por não terem tanta capacidade financeira, deve estar a influenciar aqui na sua decisão. Tá? Mas é precoce, é preciso aprofundar na análise. É. Nesta célula, eu continuo a análise univariável, desta vez fazendo análise, ah, faço análise univariável, desta vez fazendo com as variáveis categóricas. Então, onde é que é? Variável categórica. É, e o que é variável categórica? São variáveis, como já mencionei, variável de formato texto, e se nós formos aqui escrever no GDF, vacat, por exemplo, podemos ver que elas todas apresentam não apresenta, se bem que aqui apresenta o número, mas a verdade é que é preciso converter esses números num formato numérico, ou seja, esses números na verdade eles estão assim, ou seja, se eu fizer isto, olha, o resultado dá-me 11, enquanto se eu fizer isto, o resultado aqui dá-me 2. Ou seja, aqui ela está a valer, ela é equivalente a isto. Se eu puser a letra A, olha, é como se fosse letra A mais letra A mais letra A é igual a letra A. Ou seja, se eu disser letra A mais outra letra A, mais outra letra A, então é igual a A. Ou seja, ah, é equivalente exatamente. Ou seja, por outras palavras, isso é um objeto, é formato objeto, como já havíamos visto em termos de estrutura de dados. Então, fazendo isto através dessa célula, permite-nos organizar os nossos dados através os nossos, no- permite fazer a representação gráfica ou representação através de gráfico de barras das diferentes categorias dentro da variável. Apresentar a frequência. Por exemplo, temos aqui o trabalho, a posição, por exemplo, em termos de gestão e técnico, nós temos os valores, a quantidade de pessoas, quantidade de gestores ou pessoal nessa posição que foram contactadas. Temos, em termos técnicos, temos essas quantidades que foram contactadas. Em relação aqui, são as pessoas que, em termos de o perfil profissional, elas não foi mencionada, são valores em falta. Não, eu para já não consigo saber se são valor em falta porque não essas pessoas não facultaram a informação ou porque o banco assim ou porque acredito que seja as pessoas que não facultaram a informação. Hum, e geralmente isto acontece, pelo que sei, acontece de um modo geral em relação às pessoas que ganham razoavelmente bem e não querem resolver, ou por um ou outro motivo querem omitir a sua profissão. Sim, e através do nosso lado, deste lado, nós temos a representação das mesmas categorias em termos de profissional. Através de coloração, podemos ver que o azul escuro representa, na mesma categoria profissional, representa a quantidade das pessoas que subscreveram naquele termo de depósito. E como podemos ver, a quantidade das pessoas que não subscreveram é superior em relação àquelas que subscreveram, em todas as categorias profissionais que presente neste conjunto de dados. Aqui temos se a pessoa é casada, solteira ou divorciada, e temos aqui a proporção que subscreverem, não subscreverem e assim por diante. Como é natural, a quantidade de pessoas divorciadas no total é muito menor do que acho que são solteiras
e casadas. Curioso é que os casados foram mais contactados e, como é óbvio, refletiu também nas pessoas casadas a subscreverem também maior. Mas é preciso converter isso em percentagem para saber qual é a proporção em relação a este e assim sucessivamente. Em termos de educação, nós temos aqui essas quatro exposições, podemos dizer, posição, podemos dizer, a partir universitária e adiante, temos o secundário, temos o primário e desconhecida. Sim. Seja como for, temos como, em termos de subscrição, o padrão é o mesmo, a quantidade das pessoas não subscritas é superior em relação àquelas que subscreveram para todas as categorias. E assim continua a análise univariável de aqui presente. Com esta função, eu crio, através dessa função, permite-me criar esta nova tabela. Com esta nova tabela, que informação obtenho aqui? Em relação ao trabalho, eu categorizo, apresento diferentes posições, diferente perfil profissional e apresento quantidade das pessoas que foram contactadas durante a campanha. Em relação ao estudante, temos 938 e das 938, 269 subscreveram ao termo de depósito. Desse total, esse total, ela representa 2% do total das pessoas inscritas. E esse total dos estudantes que subscreveram, ela representa 0,5 do total das pessoas inscritas. Em relação ao próprio, uh, em relação ao próprio estudante, este valor corresponde a 28% de estudantes que foram contactados. E, como é óbvio, o mesmo procedimento aplica-se a todos os outros perfis profissionais. Esta função ou esta tabela é utilizada depois nesta função para depois organizar-me desta forma. Sim, e como podem ver, temos apresento aqui de forma mais nítida em termos gráficos as pessoas que verdadeiramente, em termos de forma descendente, as pessoas que subscreveram ao contrato, subscreveram a esse termo de depósito proposto por aquela instituição financeira. E vemos que os gestores foram as pessoas que mais subscreveram, depois seguidos de técnicos, blue collar. Olha, eu esqueci de ver exatamente a definição, administradores, temos as pessoas reformadas, os de serviço e assim por diante. Em termos ok. Ok. Sim. E aqui temos a proporção em relação à própria posição. Esta são proporção em relação ao global, estas são proporção em relação à própria categoria. E assim continua a análise. Bem, desta vez eu até fiz somente para duas. Bem, vou saltar este, porque este não nos dá grandes informações, estão aqui quase, digamos, ilustrativo. Um outro pormenor interessante aqui são as correlações. Correlações. O que é correlações? Correlação, ela permite-nos verificar, permite-nos ver até que ponto a variável y e a variável x elas estão relacionadas, ou qual é a relação existente entre uma e outra. Como podem ver, correlação positiva apresenta uma tendência desse tipo para cima, ou crescente, ou seja,
Por outras palavras, se x aumentar, significa que y vai aumentar. Ou seja, se eu andar para aqui, significa que eu vou ter que andar nesta linha, nessa direção. A correlação negativa significa que se x aumentar, y diminui. Ou seja, se eu tiver aqui, tenho x neste tamanho. Se tiver aumentar assim, eu vou aumentar o x, enquanto y vai diminuindo. Ou seja, então essa correlação é negativa. E depois temos essa correlação que é simplesmente nula. Ou seja, independentemente do valor que eu tiver de x e y, não consigo saber, não consigo obter grandes informações em relação a outra variável. E mesmo também é válido para y. Independente de eu crescer, de y crescer ou não, eu não consigo obter ou não consigo ter ideia da influência ou o comportamento do x. Bom, neste caso, diz-se que a correlação é negativa. Isto é um parâmetro estatístico que permite-nos perceber como é que, por exemplo, neste dado em concreto, como é que a idade está ou como é que a idade por exemplo, e o dia de contacto estão relacionados. E neste caso em particular, elas não dão propriamente, não está propriamente positiva. Ou seja, não é propriamente positivo. E em relação à duração, por exemplo, bem, pelo menos aqui neste conjunto de dados não temos assim nenhuma correlação gigantesca e esqueci de mencionar aqui a correlação. O valor máximo das correlações é 1, que significa a correlação perfeita. Basicamente é a relação da variável para com ela própria, como podemos ver, a idade ou a idade com a idade e a idade, ou padrão com o padrão, ou seja, toda essa diagonal ela apresenta uma correlação de 1. Ou seja, por outras palavras, temos duas variáveis que na verdade é exatamente igual. Em termos, se tivermos que representar assim, teremos que, em vez de ter estes pontos todos, elas estariam alinhadas nesta reta. Então, neste caso, teríamos uma correlação perfeita e, neste caso, positiva. No caso de negativo, estes pontos todos teriam que estar alinhados nesta reta. Nesse caso, teríamos uma correlação também perfeita, mas negativa, porque ela é decrescente. Enquanto uma cresce, a outra decresce. Bem, mais pormenores. No próximo vídeo, eu vou já esquecer a exploração de dados. Vamos falar apresentar exatamente como é que se implementa, como é que se trata estes dados para estar pronta para ser implementado numa machine learning. Bem, até a próxima. Espero encontrar no próximo vídeo.